Bem-vindos a mais um programa Doa Quem Doer. Hoje vamos conversar com um nome bastante conhecido na província, mas também no país, nos meandros desportivos, sobretudo no futebol. Estamos a falar de Rogério Balatti, ou simplesmente Zulu. Bem-vindo a este Doa Quem Doer. Quem é este Rogério Balatti? Bom, Rogério Balatti é um jovem que nasce na cidade de Maputo, a 20 de outubro de 1970, e começou a ingressar no futebol através da Porta de Estrela Vermelha de Maputo, onde fiz quase toda a formação lá. E no ano de 1989 fui incorporado para vir a Quilimane juntamente com o Mr. Macuapa, mais um colega meu que jogávamos juntos no Júnior no Estrela Vermelha de Maputo. E de lá para cá fiquei cá em Quilimane. Esta saída de Maputo a Quilimane, na altura do Estrela Vermelha, quando veio para aqui ingressou também no Estrela? Sim, sim. Ok. A Estrela mesmo é que me levou de Maputo para aqui. Então haviam estrelas em todo o país nesse tempo? Havia. Nesse momento havia estrela em todas as províncias. Ok. Haviam estrelas em todas as províncias. O seu percurso como jogador, sobretudo, desde o Estrela, como é que foi? O ano 1982 joguei nas escolas de jogadores do Estrela. Em 83 também, 84 joguei nos iniciados, 85 nos juvenis, 86 fiz mais de um ano de juvenis. Mas uma coisa curiosa é que enquanto estava num escalão sempre era chamado para o escalão acima daquele que eu estava. Ok. Foi assim quase toda a minha formação. Enquanto jogava nas escolas de jogadores já fazia jogo nos iniciados. E nos iniciados já fazia nos júniores. E quando estava no júnior fiz alguns jogos nos séniores no Estrela Vermelha de Maputo. Ok. Sim. Qual foi sempre a sua posição como jogador dentro do campo? Bom, assumi três posições. Quando estava na formação, nos iniciados, escola de jogadores, jogava lateral direito. Mas depois tive um treinador que me marcou bastante nessa fase de formação, que é o Mr. Virgílio. Acabou vendo que tinha habilidades que podiam ser aproveitadas em posições mais avançadas no terreno de jogo. Estou a falar do meio campo lá para frente. Então passei a jogar atrás dos pontas de lance, dada a capacidade de drible que tinha, e era uma posição que adequava-se perfeitamente às minhas qualidades. E depois joguei a ponta de lança a maior parte dos anos. Ok. Sim. Muitos golos? Muitos golos. Muitos golos e muitas assistências também. Um golo que lhe marca na história? Bom, o golo que marca foi o primeiro jogo nos Cenas, mas ainda era júnior no Estrela Vermelha do Maputo. E fizemos um jogo à noite no campo de Ferroviário da Baixa, com o Ferroviário, e o meu falecido pai estava lá a ver o jogo. E acabei fazendo um golo. O treinador era um alemão que esteve lá no Estrela e tinha me puxado para esse jogo. Marquei um dos golos, ganhamos 2-1, e então o golo teve mais simbolismo porque meu pai estava lá. Então isso marcou-me bastante. Ok, marcou-lhe. Veio para Quilimane, como disse, Estrela Vermelha. Os seus melhores amigos, colegas, lembra-se? No Estrela Vermelha construímos aquilo que hoje posso dizer era uma família. Era uma família. A razão de muito sucesso que o Estrela Vermelha teve naqueles tempos foi exatamente essa. Era uma equipe de amigos. Tínhamos muitos amigos. Tínhamos vindo 8 jogadores de Maputo. Daí vivíamos todos ali no lar. Hoje é FGH. Sim. Batalhão 18. Ficávamos lá e então fomos convivendo mais vezes. Por isso os melhores amigos foram aqueles que conviveram comigo nesse tempo. Mas também tinha outros amigos fora daqueles que residiam no lar. Estou a falar do Orlando Matos,
que puxou muito por nós, porque os únicos miúdos que estavam ali éramos só 3. Ok. Estava eu, o Cesário e o Paizinho. Ok. Então o resto já tinha uma certa experiência no futebol, eram mais velhos. Mas essa coisa do Batalhão 18 é para militares. Era o lar que o Estrela tinha encontrado para a coisa. Okay. Yeah. E o convívio, ou seja, nessa altura, dentro da equipa, porque sabe-se que Estrela é considerada equipa de militares, nessa altura tinham também alguns jogadores que já foram militares, que trabalhavam na segurança. Sim. Okay. Tinha o Bruno, tinha o Azarias, tinha o próprio João Ana e outros que agora não me ocorrem. Okay. Mas qual era a vida deles? Era a vida normal do jogador? Ou desapareciam às vezes à noite para ir trabalhar? Como é que era? Não, estavam simplesmente focados no futebol. Foram dispensados no serviço lá de coisa para estarem focados simplesmente no futebol. Mas eu compreendo que nessa altura era ainda... se calhar tinha uma pequena noção sobre mecanismo de segurança, não sentia como estivesse no meio desses todos, eu miúdo. É que já tive, quando ainda estava no Júnior, no Estrela Vermelha de Maputo, tive convite para jogar no Costa de Som. Ok. A direção do Coisa de Estrela chamou-me, encostaram-me à parede. Imagino. Queres ir? Vai. Mas, daqui a uns dias veja o serviço militar. Então não tive como. Acabei ficando. Foi uma lavagem? Foi. Mas teve medo de ir ao serviço militar ou a proposta de Costa Sol também não foi tão aliciante? Não. Foi exatamente pela pressão do próprio coisa. Do clube? Do próprio clube, que acabou conseguindo me reter lá, porque eu era miúdo. Okay. E naquela altura, quando se falava de segurança, metia um certo medo. Então essas coisas acabaram contribuindo de certa forma. Imagino. E depois daí, o percurso com o Ferroviário. Como é que chega ao Ferroviário? Chego ao Ferroviário porque em 89 nós ganhamos campeonato aqui com o Estrela. Okay. E representamos aqui a província na pool do apuramento, Zona Centro. Então, em 94 o Ferroviário ganhou também o coisa. Okay. Então, o Ferroviário precisava reforçar-se para poder encarar melhor a época seguinte, que era muito exigente. A competição era diferente daquela que estavam habituados, que era o provincial só. Então sentiram a necessidade de se reforçar. Okay. Então foi um dos nomes que eles escolheram, eu, João Ana, Cesário e o Paizinho. Okay. Sim, fomos porque 4. Já tinham o histórico já feito. Exatamente, no Estrela. Ok. Há gente que pergunta, mas é Rogério Balato, mas é Zulu. Onde vem Zulu? Zulu é nome do meu avô. Meu avô é que deu-me esse nome. Ok. Exato. Mas isso entra no seu documento? Não é. É mesmo de casa. Então, desde pequenino sempre chamaram-me com... Ok. Mister, como é que vê o atual? Quando faz a comparação do passado do nosso futebol e o recente, que diferenças acha? Eu penso que as diferenças, por mim, constatadas é a nível de mentalidade, porque antes existiam craques e hoje também continuam a existir muitos craques, em particular aqui a Zambésia tem muito talento, tem muitos craques, mas a diferença está na mentalidade do jogador. Está na mentalidade do jogador, o jogador estar focado, saber que o pão dele é aquele, estar só focado no futebol. Okay. Hoje é difícil encontrar. Mas não acha que é um problema de profissionalismo também? Se calhar os clubes não investem para reter um jogador, dar um salário condigno e dar condições condignas. Ele prefere ser professor e depois jogar futebol. Prefere ser um comerciante do mercado e jogar futebol. Exato. Então, eu penso que de alguma forma isso acaba mexendo, porque vou dar só um exemplo daqui de Climano, já pude constatar isso. Os clubes daqui, sai um dirigente do Benfica, é um exemplo.
vai procurar saber no Sporting quanto é que o Sporting paga, depois procura saber no Ferroviário, então estipulam um salário à base de coisa, o que não pode. Portanto, ele faz uma espécie de procuramento. Exato. Parece que ir a uma loja comprar um produto e depois é que define o salário. Exatamente. Então, eu não acho boa ideia. Se o clube tem condições para a coisa, para dar um pouco mais que ideia. Exatamente. E acha que esta forma de gerir o nosso futebol em particular acaba desmotivando quem quer praticar de verdade? De certa forma, porque o jogador, fora ser jogador, é um ser pensante. Ser pensante, sabe das suas qualidades e o mesmo que os dirigentes fazem. Procurar saber o clube X quanto é que paga. Os jogadores também fazem esse exercício. Procuram saber noutros clubes quanto é. Então, quando sabe de que há clubes que pagam um pouco mais disso, ele está com a cabeça... acaba ficando mentalmente um bocadinho afetado. Mister passou por Nacala, deu lá a sua experiência como treinador. O que é que lhe marca em Nacala? Marca-me um momento, provavelmente o pior momento que já passei como treinador. Tínhamos um jogo com Costa do Sol no Maputo numa quarta-feira. Jogamos, perdemos 2-0, mas a equipa tinha se exibido a grande nível. Que depois o dirigente, que era o chefe da caravana, para Nacala, para alguns adeptos, que não jogamos nada, porque já tinha encomenda feita para essa coisa. Mas por coincidência, o presidente da Liga de Futebol Moçambicano, na altura, estava a assistir o jogo. Acabou ligando para o meu presidente, falar para ele que tinha ficado impressionado com o jogo que a equipa tinha feito. O Costa do Sol ganhou porque marcou, mas deram uma lição do bom futebol. Jogaram bem, estão no caminho certo, tudo isso, mas encorajou. Tens uma belíssima equipe. Então eram duas informações contraditórias. Mas não pesava mais dos adeptos? Não, o problema é esse mesmo. Deu-se esse momento exatamente por causa dos adeptos. Porque depois de receber essa informação que a equipa não tinha jogado nada, e depois vínhamos também, parece, de uma jornada que não tivemos bom resultado. Então precipitou aquela fúria toda dos adeptos lá. Pronto, chegamos lá na sexta-feira na Cala. Marquei o treino para as 16 horas, um treino de recuperação, uma vez que tínhamos jogado uma quarta-feira. E a uns 30 metros, 20, 30 metros do campo, já havia enchente na estrada. À espera que a equipe técnica chegasse e começassem a mandar lá os impróprios. E aí foi assim, estava lá. Todas as faixas etárias estavam lá. Azul vai embora, outros com cartazes, não te queremos mais, vamos te matar. Muita coisa vivida ali. Foi um dia negro para mim. E de imediato depois liguei para o presidente, presidente, eu quero ir embora, já não há clima para trabalhar. Mas o presidente, felizmente, foi um dos grandes presidentes que me marcou, porque teve sempre confiança. Ele analisou, viu o trabalho e viu a evolução da própria equipe. E para ele estava certo que estávamos no caminho certo. E aí procurou de todas as formas persuadir-me a mudar de decisão que eu tinha tomado, porque já tinha tomado uma decisão de voltar. Estava longe da família. Estava longe da família, pensei também nisso. Então acabei acedendo aí à pressão do presidente, fiquei. Dia do jogo, também fomos muito mal recebidos. Logo a chegada no campo desportivo, pelos nossos próprios adeptos, isso é que é mais... Então, não pararam o jogo todo. Quando marcamos, ainda desligaram lá, mas depois, quando a UDS empata o jogo, voltou a haver barulho, escaramuça quase atrás do meu banco.
Então não foi fácil. Só que depois conseguimos ganhar 2-1 e era o último jogo da primeira volta. Daí fizemos um percurso de 13 jogos sem perder nenhum. Recuperamos as posições na tabela classificativa, fomos um pouco mais acima e que terminou com a consequente classificação em terceiro lugar. Muito bem. Nessa altura, ambiente tenso em Nacala, mas também tinha condições para trabalhar. A direção dava condições para trabalhar. Não, deixa eu dizer uma coisa. É que Nacala eram os adeptos que estavam com isso. Mas a direção do clube fez tudo. Não me faltou nada para trabalhar. Razão pela qual o trabalho também saiu perfeito. Tinha todas as condições de trabalhar. E depois, todas as terças-feiras, reuníamos para analisar o jogo anterior e organizar o próximo jogo. Então, foi uma experiência muito boa e a direção de Ferroviário de Nacala estava bem liderada com o presidente Costa. Penso que marca isto até hoje. Marca. O nível da organização. Não tínhamos problemas de nada. Os jogadores que viviam no lar tinham subsídio de alimentação fora dos salários, bons salários que davam. Depois, os equipamentos, o material de trabalho quase todo no seu todo, não havia problemas nenhum. Então, trabalhamos muito coisa. Agora, o único problema que tínhamos era o campo. O campo era pelado e depois, dada a rivalidade entre o desportivo e o ferroviário, uma vez as duas direções sentaram e ficou combinado que nós poderíamos usar o campo desportivo. Saímos do coisa de lá, do nosso campo, na concentração, fomos lá para treinar. Estava tudo aquilo fechado. Ligo lá para o dirigente desportivo, não, procura o guarda e tal, aquilo aborreceu, já estava definido, entre as datas também já estava tudo lá. Imagina. Então, mandei o motorista da carinha e disse, vamos voltar para o campo. E de imediato, na reunião da terça-feira com a direção, eu disse para eles que estou a pedir, não voltem mais coisa a nos colocar a treinar lá. Vamos treinar nesse pelado mês. Não temos. Vamos ficar aí. Mas do que passar aquela humilhação. Mas essa coisa de treinar num pelado e depois domingo jogar num relevado. Repara, foi o ano que tivemos mais sucesso e passamos o ano a treinar no pelado. Foi o ano que tivemos mais sucesso. Então, Nacala é difícil de trabalhar. Tem-se dito que treinador, para se considerar coisa, tem que passar por Nacala primeiro. De um rito de iniciação. É verdade. E isto ficou mesmo na sua cabeça, na sua mente, no seu ser homem, ficou a história de Nacala como uma escola muito grande. Uma escola muito grande. Se lhe convidassem para voltar? Teria que pensar muito mesmo, porque a minha família no Maputo, principalmente, depois de ouvirem, mano, não podes voltar mais, né? Que te chamem como, sei lá. Mas está bem. Trabalho. É uma questão de trabalho, sim senhora. Alguém vai bater a mesa, dizer, olha, Mr. Zulu, estão aqui as condições, a folha salarial é esta, e nós só queremos... o dinheiro de lá é a marca. É um diamante de sangue. É verdade. Está bem, amarga, mas chega para pagar contas. Chegaria para pagar contas. Chega. Só que tem esse lado, muitas das vezes, o preservar a imagem, sim. Sim, porque vais num sítio em que sabes que o nível da pressão que há lá é muito maior e que em algum momento pode atrapalhar aquilo que é a linha orientadora que o coisa tem, então teria que pensar. Quando faz esta relação Nacala, Quilimane, eu considero Quilimane onde passaste a maior parte da sua história é feita em Quilimane. Exato. Quando faz esta comparação o período que foste a Nacala e depois que estás aqui a orientar o ferroviário, vou começar do ferroviário dos escalões mais baixos. Sim. Sente alguma diferença? Sim, claramente. Muita diferença.
questões organizacionais, estarem todos a remar para a mesma direção. Penso que naquela foi melhor, mas agora, o nível de pressão, penso que Quilimana ainda deixam-te trabalhar com algum sossego, de certa forma. Ok. Quilimana deixam de trabalhar com algum sossego. É este sossego que fez com que o Mister começasse do provincial, segunda divisão, até o Moçambola. Quando faz a análise destas três, digamos, vamos dizer, três competições, não é? Exato. Provincial, depois foi a Pool, depois foi ao Moçambola. Qual é que é a mais difícil? Qual é aquela que sentiu como... A Pool do apuramento. O que é que há na Pool de especial? Quer dizer, a Pool do apuramento, primeiro porque só está reservado uma vaga para o campeão da zona. E todos querem ser campeões e todas as províncias apostam numa equipe no sentido de representar com dignamente a província. Então todos querem ser campeões e por via disso, na Pool do apuramento é difícil ganhar fora. É difícil ganhar fora. A equipe que joga em casa quase está sempre beneficiada. E o Ferroviário, quando estava a treinar o Ferroviário, sentiu que foi beneficiado também? Em alguns jogos senti isso, tal como também senti que já fui prejudicado. Quando é que já foi prejudicado? Na Beira com Estran e no Chimoio contestável. Dizem que é difícil jogar em Chimoio. É muito difícil, mas curiosamente é o sítio onde durante a carreira, durante a minha passagem por Chimoio, ganhei mais jogos. E aqui, quando veio jogar, como disse, já foi prejudicado, mas também já teve bonança. Lembra-se de algum jogo que durante contra a Estrela Vermelha da Beira? O que é que terá acontecido? O que é que sentiu que lhe beneficiou? Sim, estivemos a perder por 3-0 e já todos davam jogo por perdido, mas depois fomos animando os jogadores em termos de motivação para que fossem atrás do resultado, porque tínhamos a consciência de que esta era a oportunidade da gente colocar o Ferroviário no Moçambola e não podíamos desistir de nenhum jogo. Aliás, as minhas equipes sempre têm dito isso, que nunca podemos desistir do jogo. Enquanto estiver-se a jogar, temos que ir atrás de um bom resultado. Então, foi-se atrás desse resultado, mas algum ajuizamento do árbitro de encontro, é verdade que via-se claramente que pendeu para nós. O que é que aconteceu? Deram-lhe o que é? Houve lance que se lembra que... O que é que houve um penalti a nosso favor. Foi aquele famoso jogo de penaltis? Sim. E sente que aqueles penaltis... Que o Dilo marca 3 gols. Sim. E sente que aqueles penaltis não foram justos? Nem todos foram justos, sinto isso. Sim, se pudesse recuar? Preparava a equipa de outra forma. Para não ter esse benefício? É que muitas das vezes a gente, como treinador, temos que contar só conosco próprio, nós e a equipe de futebol. E não mentalizar muito o jogador a questão da arbitragem. O jogador tem que estar lá consciente de que tem que se esforçar se quiser ganhar o jogo. Sim. Muito bem. Vamos a um breve intervalo neste nosso Do A Quem Doer. Uma conversa animada com o Mr. Rogério Balat, mais conhecido por Zul. E até já. Bro, baixa lá a aplicação e curte uma vibe nice em www.jogabets.co.mz, porque aqui não falha nada. Registra-te e bate uma aposta na melhor app de apostas de Moz. Jogabets é de Moz, não falha nada. Uma notícia pode ir mais além. Aqui procuramos entender com quem sabe. Buscamos mais elementos que você precisa saber. Revelamos factos inéditos. Colhemos sentimentos, desabafos, alegria, tudo ao pormenor. A reportagem DZ revela-lhe tudo. Vamos de volta para a segunda parte e se calhar a última deste nosso Do A Quem Doer, conversa com o Mr. Zul. Mr., o que é que lhe fez sair do Ferroviário? Com um percurso desde o provincial, nacional, da segunda divisão neste caso, e chegou a Moçambola, vimos o jogo. O que é que lhe fez sair do Ferroviário? Olha, de forma aberta. Sim, de forma aberta. Diria primeiro que
Fiquei muito incomodado pela decisão que a direção depois tomou, porque o futebol não pode ter imediatismo de resultados. Temos que ter em conta que é um processo e leva o seu tempo. Os jogadores assimilar as ideias do treinador para depois colocar em prática lá no jogo. Estávamos nesse processo ainda. Provavelmente o que jogou contra nós foi o próprio calendário que não nos beneficiou. Porque se for já ver... Costa Sol na primeira jornada, 1-0. Depois Ferroviário de Nacala, depois fomos a Som, depois viemos aqui, recebemos a Blackburn. Talvez o jogo que tenhamos falhado mesmo foi com Bahia de Pemba, que era a equipe do nosso campeonato. Mas tirando Bahia de Pemba, as outras equipes estavam muito acima de nós. Mesmo tendo perdido com Bahia de Pemba. Mas se formos a ver a lógica da coisa, esse resultado acaba se fechando com a vitória que a gente teve contra a Costa Sol. Independentemente de estarmos a jogar em casa, Costa Sol. É Costa Sol. É Costa Sol. São orçamentos diferentes. E depois, o mais chato é que hoje em dia, muita gente diz, é para não vista de jogadores, não vista a direção de jogadores para a noção boa, mas não é verdade. Pediu os jogadores. Não é verdade, pediu jogadores. Já tinha lista. E alguns jogadores hoje estão aí, foram mas levados então, agora. Por que não lhe foi dado? Aí é que está. Diziam que não havia dinheiro. Mas quem dizia isto? Era o presidente? Mas tinha conversa direta com o presidente. E ele também já lhe disse alguma vez que não tinha dinheiro? O presidente mas o presidente ainda tentou, deu muito. Para a gente conseguir também o campeonato, porque conversávamos sempre, estávamos sempre em diálogo, víamos o que está errado, o que não está, e procurava-se prontamente estar. Agora, realmente isso doeu-me, eu olhando para o sacrifício que fiz no ano anterior ou nos anos anteriores para poder colocar o Ferroviário num sambolo e para depois ter um desfecho desse, penso que faltou um bocadinho mais de respeito para a minha pessoa. Okay. E não deixo de dizer isso, mas futebol é isso. E apontaram que havia na cláusula da rescisão, o problema que apontaram é a falta de resultados. Eu concordo, os resultados não eram animadores, mas tínhamos a confiança e a fé que iríamos dar a volta à situação. Tínhamos esse. Mas se não tinha reforço, aí está. Como é que sente que ia dar a volta ao resultado se não tinha reforço? Não, porque tínhamos a janela já quase muito próxima de reabrir novamente. Repara que hoje é um jogador, só para dar um exemplo, o Bull. O Bull. Sim. Estava na sua lista. Eu é que contactei as pessoas lá. Fui eu pessoalmente a contactar as pessoas em Lanche. Aí pai disseram, não, tem um jogador aqui, cuja, vamos manda lá para eu observar. E realmente eu quero esse jogador, até acabei dispensando um jogador para poder integrar a ele, porque ele veio quase enquanto a gente já tinha definido aqui o plantel. Mas dispensei alguém para enquadrar a ele. Então, o que me diziam é que eram problemas burocráticos que não conseguiam ainda resolver, mas agora o Bull veio aqui em 2 dias, já está escrito. Já está escrito, não há burocracia. Agora, o que eu vejo, isso é uma verdade, está no outros do aqui. Parece que a prata da casa, não só no Ferroviário, mas quase em todos, preferem dar mais atenção, mais credibilidade quem vem de fora do que quem de fato aqui. Okay. Acha que as pessoas que vêm de fora são muito mais respeitadas? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Mas por que diz isso? Digo isso porque não tenho nada contra o atual treinador do Ferroviário. E curiosamente é meu grande amigo, estivemos sempre juntos nos cursos e temos estado sempre juntos. E uma semana antes da nossa despedida dali do Ferroviário,
Aliás, durante o percurso todo, esse percurso, até o último dia da nossa presença lá, os nossos estágios eram feitos na hora de jantar. Sim, na hora de jantar. Mas agora, já depois do relaxamento, inicia logo o estágio. Já almoçam juntos, já jantar juntos. E tirando isso também, o fato de nós fomos a Nacala num dia de semana, numa sexta-feira, para jogar domingo. Não tinha dinheiro. Para ter muitos dias. Sim. De preferência, gostava que fosse numa quarta. Numa quinta. Realmente. Ok. Yeah. Fomos numa sexta. Para jogar? Para jogar no domingo. Agora, a equipa agora foi a Nampula, não na Cala, mais perto ainda. Sim. A Nampula saiu numa quinta-feira. Essa diferença de tratamento, talvez porque Zule é alguém que cresceu aqui. Não, conhece. o problema provavelmente para a gente compreender as dificuldades que eles diziam que tinham como clube. E tentávamos harmonizar isso junto dos jogadores, para que os jogadores também mantivessem aqui os níveis emocionais no ponto. Então... E sente que é esta diferença. Yeah, o atual treinador é muito mais valorizado, tem melhores condições que no seu tempo. Claro. Mister, antes de ir para lá, como é que lhe foi comunicado que já não ia fazer parte do Ferroviário? Não, o chefe de departamento mandou uma mensagem para o meu telemóvel a dizer que tínhamos uma reunião às 14 aqui na direção do CFM e eu e a minha equipe técnica, obviamente, àquela hora nos fizemos lá, mas eu já previa. Ok, porque o resultado do fim de semana não era dos melhores. Yeah. Fomos para lá, eu ainda a caminho de lá disse para os meus adjuntos, olha, lá a reunião é só para nos despedir, não há outra coisa aí. Então agora fomos lá e o presidente disse que estava sendo pressionado pela CFM, que são eles que colocam o orçamento lá. E tinha gostado de trabalhar conosco, aprendeu muito de nós, sei lá quantos. Devíamos terminar o curso, o vínculo contratual. Perguntou se havia. Não há nada, está perfeito. A gente entende, os resultados não estão lá. E antes da gente abraçar essa carreira, já sabia que haveria momentos como esse. Okay. E de lá, houve alguma coisa escrita? Como é que foi? Okay. Houve uma coisa escrita com a decisão do Ok, muito bem. Mas quando diz que há condições no atual e depois no seu, as coisas não eram assim grande coisa, acha que alguém mais manda no Ferroviário que não seja o presidente? Não posso afirmar com exatidão, mas por aquilo que foi o rolo das coisas, deve-me crer isso. Sentia dentro do balneário haver algum, passa a expressão, algum burburinho que transmitisse alguma informação para fora com deturpado com relação aos jogadores? Os jogadores a perturbar o seu trabalho? Não, penso que os jogadores têm essa particularidade. As equipas que eu pego sempre, procuro criar um grupo de trabalho como uma família. Que todos quer não jogue, mas que esteja inserido no grupo. Então, infelizmente, isso tem-me conseguido. A primeira palavra que eu sempre digo no primeiro dia dos treinos, olha, podem não ser amigos, mas devem ser bons colegas, porque o propósito é o mesmo, ninguém tem um propósito diferente. Mister, Ferroviário, a sua casa, com essa expressão, não é? A sua casa de sempre. Qual é a sua relação com o seu diretor, com esse diretor desportivo? Qual era a relação? O meu diretor desportivo, primeiro foi o meu jogador. Foi o meu jogador. Daí eu penso que a composição da direção do Ferroviário, quase no seu todo,
deveríamos ter tido um pouco mais de, como é que posso dizer? Precaução, cuidado. Sim, porque a maior parte, antes de entrar no Ferroviário, já crivamos assim relações aqui fora. Estou a falar do diretor desportivo, estou a falar do primeiro vice-presidente, que foi meu colega no Estredo. São pessoas que trabalharam comigo e estavam no sítio mais importante do clube, que é a área do departamento de futebol. Mas não tenho nenhuma mágoa. Esta gente toda acompanhou, digamos, ajudou a sua permanência. Não? Porque se calhar se tivessem dado uma opinião diferente ao próprio presidente, o desfecho teria sido outro. Não sentiu este acarinhamento? Não senti. Por quê? Não senti porque depois do dia da coisa da rescisão do contrato, alguns dirigentes do Ferroviário ligaram. Como que não soubesse disso, mas enquanto sabiam, então isso também chocou-me. Tiveram a coragem de falar consigo assim? Não sabia como. Tu estás ali a gerir. Sim, estava lá na coletiva de coisa da direção. Sim. Então isso lhe deixa muito frustrado. Deixa muito frustrado, porque fica a ideia de que nem todos estavam a puxar a carroça para frente. Alguns estavam a puxar para trás. Para lhe ver prejudicado. Exato. Mas por quê? Não sei, porque repara que quando ganhamos a polo do apuramento, qualquer um que saísse, nós trabalhamos, mas o mérito já não era treinador e o seu jogador. Sim, mas na hora que os resultados não estavam a aparecer, eram postos. Ok. Mister, é um processo, como disse, a vida dos treinadores é feita de resultados. Hoje em dia, se lhe dissessem, volta ao Ferroviário para pegar uma equipa, era ou do provincial, ou se calhar o Ferroviário ter uma segunda equipa, tem neste caso, o Ferroviário B, estava em condições? Acho que não, moralmente Não. Está magoado com o Ferroviário? De alguma forma, sim. Mas depois daí procurou alguma conversa com o presidente? Houve uma rescisão de contrato? Face aos resultados. Acredito que é amigo do presidente. Quando digo amigo, sim. No sentido de relações. Tentou procurar saber, conversar com ele, o que terá acontecido. E se calhar explicar-se mais. Não, por acaso levei a minha equipe técnica para alguns acertos lá com o presidente que não ficaram no dia de coisa. Okay. Então fomos até a casa do presidente, conversamos com ele, é uma pessoa aberta. E a única coisa que eu disse para ele é que o presidente está certo, sim senhora, nós vamos sair, mas melhor controlar os teus elementos. Acha que há muitos infiltrados no Ferroviário? É melhor controlar os teus elementos, porque nem todos tem o mesmo objetivo. Já tive essa coisa de falar com o presidente. E certamente que essas pessoas existem, face a Sim. Okay. Mister, há quem diz, por exemplo, que o Mister Zulu é daqueles treinadores que quando terminasse uma partida de futebol, vitória ou derrota, estava no bar com os jogadores, e isto às vezes não dava dignidade. Não é verdade, não constitui. Em nenhum momento sentei com um jogador meu. E posso convidar qualquer um para provar isso com dados, nenhum. Eu é que sou líder deles, e todos os dias eu falava que evitem isto, e não pode ser coisa, não. Talvez são desculpas que possam querer arranjar, mas não é verdade. Há outras latitudes também que dizem, não,
grande problema do Ferroviário é que a gente que manda vir um jogador, manda vir um treinador, que depois divide-se algum. O seu salário já foi repartido com algum dos dirigentes? Nem posso admitir, porque eu é que fui atrás de coisas. Para ser treinador, fui atrás dos cursos, fui atrás de coisas e não há hipótese de eu vergar, não, de maneira nenhuma. Mas já sentiu alguém próximo a ti a dizer, mister, podemos melhorar isto e depois em troca de... Não, felizmente não. Eu penso que mas no provavelmente porque eu também nunca criei abertura para esse tipo de coisa. Mas quando conversava com os seus jogadores, sentia que alguém de fora, digo de fora, não é fora tipo rua, mas alguém dentro dizia, olha, para jogar, precisa ajudar. Nunca lhe contaram algum episódio desse? Não. Olha, para mim, eu até, com o meu adjunto, já pagamos aí jogadores. Com o meu salário tirar um pouco, o meu adjunto tirar mais um pouco. Mas por quê? Porque o salário... Porque o dinheiro que o jogador queria, a direção não estava à altura de satisfazer. Então, para fechar aquela lacuna, Imagino. eu tirava, não é só para um jogador, para muitos jogadores. Esta a ida do Ferroviário, a extensão do Ferroviário a Moçambola, animou muita gente. Mas há quem diz que o Ferroviário melhora na segunda divisão, supostamente porque circula muito dinheiro. Sentia isso? Eu penso que essa parte é mais a parte diretiva, né? E eles é que podem, porque a logística toda a gente só sabia que é para sairmos daqui, vamos hospedar o CITX, temos todas as condições lá, matadicho, almoço, jantar, e isso nunca faltou. Felizmente o Ferroviário criou Essas condições durante a fase do apuramento. Como é que soube da contratação do novo treinador? Penso que foi nas redes sociais. E do seu adjunto? Ou do adjunto atual? O adjunto atual veio à minha casa. Antes do treinador principal vir, veio à minha casa, que o Ferroviário tinha chamado para ser adjunto, talvez porque ainda não tem as qualificações para ser o treinador principal, para ele ser o adjunto e tal. Mas não tem problema nenhum. Mas isso na altura que eras treinador ainda? Não. Já tinhas saído? Já tinha saído, acho que 2 dias depois. Estava a pedir opinião? Nada, só vinha me informar, não sei com que propósito, só vinha me informar. Só. E daí consumou-se? Consumou-se, sim. Agora, onde provavelmente fiquei assim coisa, pensativo nesse assunto, ok. Ele veio me informar e eu ainda nem sabia que ele seria o principal. Okay. Então, cá por mim, perguntei-me como é que acertam com o adjunto antes do treinador principal. E se o treinador principal disser que eu tenho a minha equipe? Exatamente. Então, isso também intrigou-me um bocadinho. O Ferroviário é o nosso clube e a nossa equipa. Acha que não lhe deram condições materiais? Porque eu sei que o clube tem meios. Durante esse percurso todo, vivia na sua casa? Tinha algum meio do clube que usava? Vivia na minha casa, usava o meu transporte. É diferente. Mas por que nunca exigiu, nunca constou isso dos termos contratuais? Não, uma vez até quando o meu carro parou, o meu carro pessoal teve alguns problemas, então falei com o próprio presidente do transporte, porque existia, só que na altura disse que o carro também tinha problemas, eu nunca mais voltei a trabalhar. Muito bem. O Moçambola está ao rubro, passa a expressão. O Ferroviário conseguiu uma vitória a semana passada, que reanimou um bocadinho, não é? Quando vai ver o jogo do Ferroviário, tem ido ao futebol, eu sei, não deixa de ser adepto de futebol. Quando vai ver um jogo de futebol, o que é que lhe vem na alma? O jogo do Ferroviário, da equipa que já esteve nas suas mãos. Bom, primeiro vou lá com as melhores intenções. As melhores intenções, isto é, quero que o Ferroviário ganhe. A maior parte daqueles jogadores foram escolhidos por mim. Então, os jogadores não têm culpa nisso. E
vou lá e procuro incentivar, às vezes, que depois do jogo, os jogadores às vezes vêm ter comigo lá, dou-lhes mais força, ainda vamos, ainda é possível, só tem que correr é mais. Isso. Acha que o Ferroviário vai nesta cena, olhando a classificação atual, o nível de jogo, o Ferroviário está em condições de manter? Tem todas as condições para manter. Tem todas as condições para manter. É verdade que esta é a etapa final do campeonato. Mas precisam realmente é correr. E todos remarem na mesma direção. Agora, se uns remarem para frente, outros para trás, esse objetivo pode ser ofuscado. Yeah. Qual é o antídoto que deixa para além desta coisa de remar? Os adeptos, o que é que devem fazer? Os adeptos têm que continuar a caminhar a equipe, no seu todo, principalmente nos dias de jogo, e não esperar que apoiar a equipe só depois da equipa marcar. Mesmo nos momentos críticos do jogo, devem continuar a apoiar a equipe, porque o 12º jogador sempre faz alguma diferença. Sente que Limani tem tido adeptos a apoiar o Ferroviário? Sim. Tem apoiado. Se lhe dissessem hoje que o Ferroviário está lá, se lhe convidassem para alguma posição dentro do clube, não para treinar a equipe, mas do lado da gestão, também iria ponderar como disse ele? Iria. Até mesmo mágoa com o Ferroviário. Iria pensar muito. O que me entristece até nem por ser despedido. É por tudo isso que esteve em volta e eu a presenciar. E, quer dizer que este ano o clube não tinha dinheiro só comigo. Quando eu estava lá é que não havia dinheiro. Mas agora já há dinheiro. Mister, estamos a caminho deste nosso Doa Quem Doer. Já foi convidado para um outro projeto? Ferroviário de Nacala, antes de anunciar o Dário Monteiro. Queríamos seus prestos. Contactou-me, mas que ainda estavam no inquérito, porque haviam lá 4 nomes. E depois já estavam por dar. Só tenho que desejar com muita força lá que consiga realmente coisa, porque o Ferroviário de Nacala também ainda não tem a situação da manutenção resolvida e é um grande clube que faz falta ao futebol nacional. É um grande clube que faz falta, tal como o Ferroviário também vai fazer falta, e nós não queremos que o Ferroviário faça falta à nossa bola. Termina aqui mais o nosso programa do Quem Doer. Estivemos a conversar com o Mr. Rogério Balac, mais conhecido por Zulu. Ouvimos o que é que lhe vem à alma depois dessa sua saída do Ferroviário de Limani, que esteve desde jogador, ascendeu a treinador no provincial, na 2ª divisão e também ao Moçambola. Estamos convictos de que na próxima semana estaremos aqui para mais um Doa Quem Doer.